Olá, você já participou de reuniões importantes dentro da sua empresa, mas que depois de um tempo ninguém lembrava o que efetivamente tinha sido definido? Isso acontece muito em pequenas e médias empresas. Reuniões produtivas, mas sem um registro claro e responsabilidades bem definidas, que ocasionam o quê? Retrabalhos, esquecimento, problema de comunicação. Isso tem acontecido aí dentro da sua empresa? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo sobre gestão empresarial. Meu nome é Gisele Parente e hoje eu trouxe aqui para você um modelo de ata de reuniões que eu utilizo nos meus mais de 20 anos de consultoria, de mentoria e que traz muitos resultados para a minha empresa e para os clientes que eu atuo. E além disso, eu quero falar aqui com você o que é uma ata de reunião, por que ela é importante para a sua empresa. E para quem ficar aqui até o final do vídeo, eu vou trazer o formulário que eu utilizo para que você entenda o passo a passo mesmo da construção dessa ata. Quando eu falo de ata de reunião, muitos pensam que é aquele documento Word enorme, onde é registrado palavra a palavra. Mas quando nós falamos de gestão empresarial, o modelo de ata de reunião, ele precisa ser diferente. Por quê? Ele precisa ser prático, aplicável e bastante relevante para o seu negócio. Mas antes de falar do conteúdo da ata, vamos trazer aqui o conceito da ata de reunião empresarial. Uma ata de reunião empresarial, ele precisa ser um documento formal, porém, ele precisa registrar o que é importante naquela reunião, que compreende o que foi planejado, o que foi definido e o que foi delegado. Se você tem um documento formal que consiga registrar esses três pontos, você tem uma ata de reunião bastante produtiva dentro da sua empresa. E por que é tão importante você ter uma ata de reunião? Bem, uma ata de reunião formalizada, ela vai fazer com que esquecimentos sejam evitados. Ai, não fiz tal atividade, me esqueci. Ou mal entendidos, né? Ai, eu achei que era para o João fazer essa atividade, não para mim. Além de dar transparência para os processos internos, porque ficou registrado ali, todo mundo sabe quem tem que fazer, o que tem que fazer, qual que é o prazo. É simples, não tem confusão, evita falha de comunicação e, além disso, ajuda quem é responsável pela reunião a cobrar os prazos que foram estabelecidos ali naquela ata. Agora, existe dúvida, né? O que eu documento e o que eu não documento quando o assunto é reunião. Eu costumo dizer para os meus clientes que três modelos de reunião precisam ser documentados, tá? As reuniões semanais, onde você vai fazer acompanhamento dos indicadores da semana, das atividades da semana, das melhorias que precisam ser realizadas no processo. É preciso também registrar as reuniões mensais. Então, uma vez por mês, eu recomendo que os meus clientes façam a reunião de performance mensal. Que reunião é essa? São as reuniões onde os líderes, né, os gestores de cada área, responsáveis de cada área, vão sentar e vão olhar os seus indicadores. Está atingindo a meta? Sim, está atingindo. Não está atingindo a meta? Uma ação precisa ser tomada. Qual é a ação? Registra essa ação na ata para acompanhamento dentro do período. Um terceiro motivo de você registrar a reunião são as reuniões de resolução de problemas ou de acompanhamento de projetos. Então, se você tem um problema, por exemplo, na sua operação, Gisele, eu estou com um problema aqui na minha área comercial, a gente está com muito atraso de pedido. Então, faz uma reunião para resolver essa questão do atraso de pedido, traz todos os envolvidos para essa reunião e registra. Ou reuniões de acompanhamento de projetos, né? Então, eu tenho o desenvolvimento do projeto dentro de uma empresa, eu crio um plano de ação para acompanhar esse projeto e vou acompanhar esse plano de ação, que é a ata da nossa reunião. Esses três pontos são fundamentais. Agora, as reuniões, por exemplo, diárias que você faz com a sua equipe, que é simplesmente para entender os status das atividades do dia, essas reuniões mais simples e direto ao ponto, elas não precisam ser documentadas. Inclusive, se você precisa organizar a sua empresa, organizar as rotinas da sua empresa, criar esses processos, não só o processo para a realização da reunião semanal, da reunião mensal,
mas também organizar as rotinas, a padronização dos processos da sua empresa. Eu vou deixar aqui embaixo o link do programa de formação PAN Empresarial, que é um programa de formação empresarial, aonde o foco não são as teorias que você encontra por aí nos livros ou nos MBAs da vida, né? O programa de formação PAN Empresarial é uma formação prática, aplicável e relevante para o seu negócio, aonde eu trago dezenas de ferramentas, como é que eu vou te mostrar aqui hoje, para que você mesmo utilize no dia a dia da sua empresa. Tudo isso com aulas, com explicações e com teorias que não são só as dos livros, tá? São as teorias que eu trago para você e que eu trago com essa bagagem de mais de 20 anos de consultoria e de mentoria. Então, se você quer conhecer mais o programa de formação PAN Empresarial, clica aqui no link abaixo, o preço é super acessível e vai fazer diferença para o crescimento do seu negócio. Eu falei que quem ficasse comigo aqui até o final do vídeo ia receber o modelo da ata de reunião que eu utilizo, e o modelo é esse, é um modelo de lista única de pendências, tá? Esse modelo, ele é utilizado para acompanhamento das atividades ao longo do tempo. Então, eu coloco aqui, reunião. Qual é o tema da reunião? Ah, é a reunião de performance de março. Ou, como o exemplo que eu usei aqui, reunião comercial, operação e expedição para alinhamento dos prazos de entrega dos produtos. Qual que é a data? Então, 19/3/2025. Quem vai participar? Vai participar a Gisele, que é do comercial. Vai participar a Adri, que é da expedição. E vai também participar o Lucas, que é da operação. Perfeito. Então, olha só, eu tenho aqui todos os envolvidos, né, no tema que eu quero tratar para vir participar da reunião. Aqui nós vamos ver depois o próximo. Então, vamos supor, foi feita a reunião, eu, Gisele, do comercial aqui, né, não é comercial. Eu, Gisele, do comercial, chamei a reunião e trouxe aqui essa questão que está impactando nas vendas, que é o atraso nas entregas do pedido. Trouxe os envolvidos e nós vamos falar sobre esse tema durante a reunião. Então, eu trago, olha, pessoal, estou aqui com 30 clientes reclamando sobre atrasos, os clientes são esses, a gente vai começar a analisar, né, durante a reunião, o que está acontecendo que esses clientes estão recebendo os pedidos atrasados. Então, a gente começa a olhar pedido a pedido, entende que tem coisa que atrasou a entrega da matéria-prima, entende que tem coisa que quem atrasou foi o frete, e aí nós vamos fazendo toda essa análise e chegamos à conclusão de que a maioria dos pedidos que foram entregues em atraso foi por uma questão de planejamento mesmo da produção. Então, o Lucas, ele fala, gente, mas olha, tem um problema aqui. Eu recebo a ordem de produção para produzir o produto em 2 dias, mas eu levo 4. Ele falou isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí essa equipe, né, resolveu entrar lá no sistema e olhar e foi identificado. Tem um grande número de produtos que estão com o número de dias de produção cadastrados errados no sistema. Então, isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Então, sai dessa reunião uma atividade, né? É atualizar o tempo de produção dos produtos no sistema. Quem tem que fazer isso? O Lucas. Lucas, qual que é o prazo que você precisa para fazer isso, Lucas? Olha, tem bastante coisa para fazer. Eu vou colocar aqui dia 30/3. Perfeito. Então, a ação foi tomada. Vamos supor que também precisa ser feito um alinhamento com as transportadoras. Transportadoras.
Então, quem é responsável pela expedição? A Adri. Então, a Adri vai fazer um alinhamento com a transportadora. Ela fala que ela vai fazer até o dia 25/3. Ótimo! E concluímos aqui nossa reunião. Aí nós vamos avaliar o seguinte: vamos fazer uma próxima reunião? Se não, coloca não aplicado. Se sim, eu acho que precisa de uma reunião no dia 30 para a gente ver se está tudo certo rodando para começar o mês de abril bem certinho. Ok, então eu coloco aqui, dia 31 de março de 2025, eu mesma, que sou a piloto dessa reunião, Gisele, vou chamar outra reunião. Perfeito, tá? Sobre a próxima reunião, existem reuniões que são recorrentes. Por exemplo, a reunião semanal, a reunião de performance mensal, aonde você pode variar aqui os responsáveis pela reunião. Então, você pode escolher aqui um piloto. Da próxima vez, quem vai pilotar essa reunião vai ser o Lucas. Tudo bem, tá bom? Então, a próxima reunião tem data e quem é o piloto, tá? O que é importante? O piloto da reunião, antes da reunião, ele precisa ir lá, por exemplo, e perguntar: Lucas, concluiu a atualização do sistema? Sim, está concluído. Ok, está concluído, vem aqui e coloca concluído. Perfeito. Adri, fez o alinhamento com as transportadoras? Não, não fiz. Eu fiz com 2 transportadoras, mas uma eu ainda não consegui marcar a reunião, tá tendo incompatibilidade de agenda. Aí vem aqui e coloca em andamento. E vem aqui e na observação coloca: a Adri informou que falta a transportadora azul, por exemplo, tá? E será concluído no dia 10/4. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, foi definido aqui o prazo de conclusão para essas atividades e nós já sabemos aqui que precisa ser tomada essa ação, tá bom? O que é importante a gente prestar atenção nessa ata, tá? 2 pontos. Responsabilidade. O dono, quem vai executar essa tarefa, e esse responsável precisa estar presente na reunião. Vamos supor que aqui, aonde a gente colocou atualizar o tempo de produção, seja, por exemplo, a equipe de TI que precisa fazer, o Marcelo. Não dá para colocar o Marcelo aqui, porque o Marcelo não está na reunião. Ou você convida o Marcelo para participar da reunião e ele entra na reunião para vocês definirem isso, ou alguém da reunião tem que ser responsável por fazer essa atividade ser concluída. Então, no caso aqui foi o Lucas. O Lucas vai ter que sentar com o Marcelo e falar: Marcelo, eu preciso que você atualize isso no sistema até tal dia. Beleza? Beleza. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é o prazo. Nunca coloque aqui no prazo imediatamente. Imediatamente é agora, é já. Né? Agora já você está na reunião, você não vai resolver nada. Não coloca, por exemplo, próxima semana. Ou próxima quinzena. Porque a semana é grande, a quinzena é grande. Coloca uma data específica, seja muito claro aqui, para que você consiga fazer o acompanhamento das atividades e ter efetivamente todas as atividades executadas dentro da sua empresa. Essa é uma ferramenta prática, aplicável e relevante dentro do negócio e que vai mudar o seu jeito de fazer liderança. E se você também quer aprender mais sobre liderança, eu vou deixar aqui, olha, melhor estratégia para aumentar a produtividade e o engajamento da sua equipe. Assista, que vai te ajudar bastante.